Em nome do Senhor Jesus Cristo, este que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 20. Gotinhas da verdade. Para mais algumas gotas de conhecimento da palavra profética. Continuamos falando sobre as 2.300 tardes e manhãs, visão que Daniel teve. Ela está contida no seu livro, capítulo 8, verso 14. Não tem como entendermos a profecia ou qualquer profecia, mas principalmente esta, sem descobrir o fundo histórico, o contexto histórico em que se deu a profecia. Lembrem que aqui esta visão é o resultado, a consequência de uma atroz perseguição do império, do imperador grego contra o povo de Israel. Ele que fez barbaridades contra o povo judeu. Apenas tocaremos superficialmente neste vídeo. Ele profanou o santuário. Ele invadiu o templo dos judeus e pisou, destruiu tudo que era sagrado, sacrificou ali, naquele lugar que os judeus tinham consagrado a Deus, que eles tanto amavam dentro do seu contexto religioso. E, além de tudo, ele espalhou, isto é, o imperador grego espalhou no interior do santuário sangue de suínos, sacrificou porcos no santuário do templo, colocou imagens de seus deuses, pois os gregos eram terrivelmente pagãos. O paganismo praticado pelos gregos ia ao extremismo. Lembre que o povo de Israel, povo de Deus, nação escolhida de Deus, era um povo monoteísta. Não simplesmente era, eles continuam monoteísta, mas naquela época este monoteísmo era mais destacado, era baseado naquilo que Deus dissera para eles ainda no deserto: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhanças do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra. Êxodo 20, versos 1 a 3.
Deus já tinha dado este mandamento, isto porque as nações tinham deuses múltiplos. E Deus estava formando um povo para adorar o único Deus, que era Ele. E agora, o imperador grego, ele, enfurecido contra o sistema religioso dos judeus, isto porque todas as nações das quais os gregos tinham tomado e se tornara tributárias do rei, elas eram obrigadas a admitir também os seus deuses, aceitar o seu tipo religioso, pagão, idolátrico. E os judeus, o povo de Israel, foi o único que se manteve coeso na sua fé religiosa, que não se vendeu ao rei, que não cedeu aos seus princípios pagãos. E então, os gregos, enfurecidos, o império cheio de ira, de revolta, que eles pensavam ser uma revolta simplesmente contra uma nação, mas na realidade era uma oposição satanizada contra Deus. Conforme já mencionei, profanaram o templo, e foi quando o profeta Daniel, ou por causa disso, o profeta diz que ele ouviu um santo perguntando para outro santo: até quando durará esta situação? Até quando durará esta profanação? E veio então a resposta. Aí está a origem das 2.300 tardes e manhãs e, como conclusão, o santuário seria purificado. Então, a origem dessas 2.300 tardes e manhãs. Mostramos, está diante de nós, então, o contexto, o fundo histórico. Agora, a nossa atenção deve estar na aplicação. Será que tudo em relação a esta visão já se cumpriu? Sempre estou repetindo que a visão, ela tem dois aspectos. O próprio anjo Gabriel, que foi mandado por Deus a instruir Daniel quanto à visão, pois Daniel não estava entendendo. Ele disse para ele: filho do homem, esta visão se refere ao tempo do fim. Então, os dois aspectos já aprendemos: o aspecto histórico e também tem o aspecto profético.
Nós iremos ver no desenrolar de nossos estudos que aqui não se refere, como muitos dizem, não se refere a anos. Não fala aqui. O próprio contexto diverge dessa teoria de que a visão está falando de 2.300 anos. Não. A visão está falando de 2.300 tardes e manhãs. Está falando de dias. Veremos em vídeos posteriores a relação desta visão com as 70 semanas do capítulo 9, versos 24 a 27. Mostraremos a relação do restante do livro de Daniel com o capítulo 8, tendo como base esta visão. Então, como tenho dito sempre, venham comigo, acompanhe os nossos estudos, que são diários, dia a dia, com as Escrituras abertas, com o seu coração aberto, e juntos aprenderemos, não com teorias denominacionais, mas com as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.